Olá, tudo bem? Aqui é a Uirá. Hoje é o Dia Internacional das Grandes Realizações de Ano Novo que a gente promete. Hoje é o dia de realizar elas, hoje é o dia de pôr em prática. Aquilo que a gente não colocou no dia primeiro, não é sábado, o dia primeiro foi sábado. Deixa para segunda. Começar a dieta, na segunda eu começo. Tudo que a gente criou desses grandes planos que a gente tem para aproveitar essa energia de esperança e novidade, essa motivação que a gente tem de um recomeço, né? Que o ano novo dá pra gente. Aí a segunda-feira, a primeira segunda-feira do ano, aí é o dia que a gente coloca todas as nossas expectativas nela, que tudo vai mudar a partir daquela segunda-feira. E às vezes não é bem assim, né? E muitas coisas que a gente se propõe a fazer, dessas coisas que a gente idealiza, de mudar, de transformar, de ser diferente, de ser melhor, para um novo. Muitas coisas estão relacionadas à nossa relação com o nosso corpo. Mudar o nosso corpo ou mudar a nossa relação com o nosso corpo é uma das tônicas, uma das grandes tônicas dessas nossas promessas de transformação de ano novo. E assim, isso tem muito a ver com como que a gente se sente em relação ao corpo da gente. Como é que a gente se sente nessa casa que é a nossa casa da vida, né? Como é que a gente se sente morando nela? Como é a nossa relação com essa casa que é onde a gente nasce e onde a gente vai viver até que a gente morre, que é nossa casa pessoal e intransferível. A gente pode mudar de casa, de cidade, de país, faz que nem eu, muda de continente, muda de hemisfério. A gente pode mudar um monte de coisa, mas o corpo da gente, a gente não pode mudar para outro. A gente pode mudar o corpo da gente, mas a gente não pode mudar de corpo. Não é verdade? É pessoal intransferível e a gente não pode pedir ressarcimento, não pode levar na loja para devolver no primeiro dia do ano, né? Que nem presente de Natal. Não tem como. O corpo da gente é onde a gente vive. E a forma como a gente lida com ele, a forma como a gente se sente em relação ao nosso corpo, fala muito sobre a forma como a gente lida com a nossa vida. Porque o corpo é a nossa interface de relação entre o mundo interior e o mundo exterior. Então ele filtra a forma como a gente se relaciona com o mundo exterior. O corpo da gente é um filtro de como o nosso interior é expressado no nosso mundo exterior. Então, as nossas incertezas, inseguranças, o que faz a gente não se sentir bem consigo mesmas, né, conosco, são coisas que se refletem na nossa interação com o mundo, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos e como os nossos pensamentos também se materializam no mundo através das nossas ações. E então através de como os outros reagem a nós, de como os outros se relacionam com a gente. E tudo isso passa muito pela nossa relação com o nosso corpo. E essa relação não tem que ser assim, não é a mesma a vida toda, não tem que ser uma coisa assim, eu me sinto assim e sempre me senti e sempre me sentirei. A gente tem mudanças ao longo da vida. A gente se sente de formas diferentes em relação ao nosso corpo em diferentes momentos da nossa vida. Ah, coisas. Existem fases, existem situações que podem modificar essa nossa relação. Em momentos diferentes da vida, você tem necessidades diferentes também. E que isso também vai influenciar na sua relação com o seu corpo. A gente também passa por situações na vida que podem modificar a nossa relação com o próprio corpo. Por exemplo, a maternidade. Quando você engravida, naturalmente o seu relacionamento com o seu corpo vai mudar. E por mais que a gente seja muito mental, a gente é criado nesse mundo que é o mundo do intelecto, o mundo mental, o mundo da razão. No momento em que a gente está grávida, o corpo da gente é o que nos chama. O sangue, a grande parte do sangue que irriga o nosso cérebro, ele desce para a barriga, né, durante a gravidez. Então o cérebro da gente ele já trabalha em slow motion, já trabalha diferente e as prioridades são diferentes. E a questão de sobrevivência, de instinto, que são sentidas muito fortemente no corpo, nos nossos 5 sentidos, né? Eles ficam muito mais apurados e o mesmo acontece quando o bebê nasce, quando você tem um filho. A necessidade de nutrir, de proteger e cuidar são necessidades biológicas muito fortes que chamam a gente, que tiram a gente muito da nossa cabeça para o nosso corpo. Você reage muito mais por instinto quando você quando você
está grávida, quando você tem um filho pequeno, quando você está cuidando de um ser que depende de você. Claro, isso muda de pessoa para pessoa. A relação, claro, eu estou generalizando. A relação da mulher com a gravidez e com a maternidade, ela vai ser diferente de uma mulher para outra, né? De uma forma geral, biologicamente, a gente é chamada para o corpo de forma bem forte, de forma bem clara, durante a nossa gravidez, durante os primeiros anos do neném. Quando a gente está grávida também, o ângulo de equilíbrio da gente muda. Muda por causa do peso da barriga, né? Então, a barriga vai crescendo, o ângulo vai mudando, o seu ângulo de equilíbrio vai mudando. O quadril da gente se abre e muda toda a perspectiva de centro do nosso corpo. O que muda a nossa relação com o ambiente, com a forma de se movimentar. Então, tudo isso são exemplos de como coisas, fases da vida e situações da vida podem mudar o nosso relacionamento com o corpo num sentido muito prático. O corpo da gente, ele muda, né? Ele já mudou durante a gravidez, ele tá se modificando, amamentando, não amamentando, mas cuidando de uma criança pequena. Tudo isso faz o corpo da gente se modificar para aquele momento. E isso é uma coisa que para muitas mulheres, incluindo eu inclusa nessas muitas mulheres, é uma experiência muito forte de como lidar com este novo corpo, como lidar com essas novas funções do corpo e com este corpo que fica depois que a gravidez acaba, que o filho nasce, que o filho começa a crescer. E aí, né? O que sou eu nesse corpo? O que tem nesse corpo que me traduz, e o que tem desse corpo que não me traduz, e por que isso não me traduz? É exatamente sobre isso que eu gostaria de conversar com você hoje. Porque nesse dia que a gente está a gente tem a tendência culturalmente, né, tradicionalmente, dentro da nossa cultura, a gente tem essa tendência a fazer esses grandes planos de transformação, essas grandes promessas para a gente mesmo, de que a gente vai melhorar, de que a gente vai mudar, e tanto disso tem a ver com o nosso corpo, tem a ver com o que a gente quer mudar no nosso corpo, o que a gente quer, o que a gente gostaria que fosse diferente para a gente ser mais feliz. A gente parte desse princípio que a gente precisa mudar coisas no nosso corpo para ser mais feliz. Novamente, isso não é uma generalização. Se você é muito feliz com o corpo que você tem, e você tem uma relação de amor, cuidado, carinho, de satisfação e conforto de viver no corpo que você tem, que bom, que incrível, que maravilha isso. Então, assim, aproveita também e escreve aqui embaixo, conta pra gente como é que você chegou nessa relação e como é que você consegue manter ela, que isso é muito bom de ouvir, é muito bom de conhecer, é muito bom de conversar. Agora, se você não se sente totalmente confortável dentro do seu corpo, ou em momentos você não se sente confortável, ou você você não se reconhece no seu corpo, você não se identifica com o seu corpo, ou você gostaria de mudá-lo, ele não te traduz de alguma forma, esse vídeo é para você, para a gente conversar sobre isso, para a gente conversar sobre como isso, nessa época do ano, como isso é uma tônica nas nossas promessas, e como que a gente pode transformar isso numa vivência diária de melhoria da nossa relação com o nosso corpo. Quando a gente faz essas grandes promessas de realização de ano novo, esses planos mirabolantes de tudo que vai mudar quando o ano virar, o que acontece é que a gente manda para o nosso cérebro um sinal. O cérebro da gente decodifica como um momento de perigo, um momento de ataque à sua sobrevivência, à sobrevivência do corpo. E o nosso cérebro ele é programado para se proteger, para proteger a gente. E isso é uma guerra clássica entre o nosso córtex frontal e o nosso sistema límbico, que são duas partes importantes do nosso cérebro. O córtex frontal ele é responsável pelo raciocínio lógico, pela razão, enquanto o nosso sistema límbico ele trata de sobrevivência, ele trata de instintos. Então, no momento em que o seu córtex frontal diz: eu vou para a academia todos os dias, vou malhar 3 horas por dia, inclusive sábados e domingos,
o seu sistema límbico, isso de uma hora para outra, isso como uma mudança brusca, uma mudança do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Uma mudança dramática de hábitos, de atitudes, num curto período de tempo. Então, o seu sistema límbico, ele entra em alerta, e ele entra em modo de sobrevivência, e ele diz, não, eu vou economizar energia, eu vou me proteger. E é essa guerra entre o sistema límbico e o córtex frontal que a gente vive muito nessa época, que a gente está prometendo grandes achievements, grandes realizações para o ano novo, e não necessariamente o corpo da gente, ele consegue ir atrás, ele consegue ter a motivação necessária para fazer, para não procrastinar, para não deixar para depois, né? Não desistir, não perder energia, não perder a motivação. Porque é uma luta interna, é uma luta dentro do nosso cérebro que manda esses sinais para o nosso corpo, e a gente age a partir daí, né? Então essas grandes mudanças, esses planos de grandes modificações, eles criam um estado de emergência no nosso cérebro. E é por isso que a gente começa uma grande transformação, uma grande mudança de atitude. No dia 1º de janeiro, chega no meio de janeiro, a gente já não está mais tão cheio de energia assim, e já começa a ser um pouco mais difícil. Às vezes chega em fevereiro, a gente não conseguiu dar continuidade, e a gente parou no meio do caminho. Aí vem os sentimentos de frustração, de desapontamento, de culpa, e a sensação de que aquilo que a gente planejou, a gente nunca vai conseguir, porque a gente planejou de uma forma que é uma forma impossível, é uma forma não possível de atingir dentro daquela configuração, daquele jeito que a gente planejou. Mas a gente simplesmente, o que a gente decodifica a partir dos dados que a gente tem eu não sou capaz. E você passa a achar que você tem que aceitar as coisas do jeito que elas estão, porque você não vai ser capaz de mudar, de criar uma mudança. Então, o que eu proponho para você, da gente pensar nessa primeira segunda-feira do ano, uma forma diferente de planejar essas resoluções de ano novo e colocá-las em prática, principalmente no que diz respeito das mudanças relacionadas ao nosso... A primeira coisa que eu te proponho é sair das grandes abstrações, sair dos grandes sentimentos, sair daquilo que não é palpável, sair daquilo que pode causar confusão até a decodificação do nosso cérebro mesmo, sabe? A confusão de não saber exatamente pelo que eu estou correndo atrás, pelo que eu estou lutando, o que eu estou buscando. Então é sair das grandes abstrações e trazer isso para o presente, para o mundo diário. Nesse exercício a gente pode tentar um pouco sair da nossa cabeça e trazer para o nosso corpo, trazer para as nossas sensações. E é isso que eu vou propor para você ao longo desse vídeo. A ideia aqui é a gente sair dessas duas instâncias que são muito distantes da gente, que é o passado e o futuro, para a gente se focar no presente. Então, o que eu posso fazer neste momento aqui agora? Não é o que eu já fiz que não deu certo, ou que deu certo naquele momento, ou o que eu farei, e que maravilha que vai ser quando isso for perfeito, quando isso mudar, quando eu conseguir a transformação que eu quero, que maravilha. É a gente sair desses dois polos que são tão distantes da gente e a gente se colocar no momento presente. Neste momento aqui e agora, como eu me sinto e o que eu posso fazer neste momento aqui e agora para me sentir melhor. E isso é um exercício diário que a gente pode começar aqui e agora. Então o que eu te proponho é a gente criar um plano de ações possíveis, ações atingíveis e todas elas em alinhamento com a nossa verdade interior. Porque quando a gente trabalha em alinhamento com aquilo que realmente faz sentido para nós, não o que a gente ouviu falar, não como a gente acha que as pessoas gostariam que a gente fizesse, não como as pessoas pedem que a gente faça, não como a gente acha que deveria fazer para o outro, mas como faz sentido para nós. No momento em que você baseia o seu ideal de transformação naquilo que realmente é importante para você, é um pouco mais fácil que você seja capaz de ter motivação e a energia necessária e a clareza necessária para chegar lá.
Nesse processo de busca pela transformação do seu corpo ou da sua relação com o seu corpo, eu te proponho que você se faça 4 perguntas e anote as suas respostas. Anote as perguntas e anote as suas respostas. É muito importante que você anote, porque quando a gente coloca no papel, é que nem também quando a gente coloca em palavras, né? A materialização dessas palavras, dessas ideias, desses sentimentos e pensamentos, eles ajudam a gente a refletir. Então, assim, eu sugiro que você anote cada palavra, cada coisa que vier à sua mente, que você anote sem muita tentativa de elaboração, sem muita crítica, sem tentar que faça sentido, sem tentar ter um português perfeito. Não, simplesmente anotar como tópicos. E depois você ser capaz de ir através delas e você ir se conhecendo melhor o seu processo, conhecendo melhor as suas necessidades, aquilo que para você faz sentido e como que você pode trabalhar nisso, no sentido de uma transformação. Eu recomendo que você pegue papel e caneta, e se você precisar pausar o vídeo para poder ir buscar papel e caneta, pode pausar. Pergunta número 1. O que realmente me incomoda no meu corpo? O que realmente me faz sentir desconfortável, ou insatisfeita, ou envergonhada? O que realmente me incomoda nessa casa que é o meu corpo? A segunda pergunta, quando que isso me incomoda? Quais são as situações? Quais são os momentos? Isso não me incomoda o tempo inteiro. Quando eu estou dormindo, provavelmente eu não penso nisso. Quais os papéis que eu estou representando no momento em que isso é um incômodo? É que nós somos tantas, somos muitas, para a gente descobrir qual de você ou quais de você que se sentem desconfortáveis dentro do seu corpo. A terceira pergunta, por que isso me incomoda? Por que exatamente isso me incomoda? De que forma isso me incomoda? Quais são as sensações, as emoções, o que eu sinto, como eu me sinto quando isso me incomoda? E por que exatamente? A quarta pergunta, ela é uma chamada para ação. A quarta pergunta é, o que eu posso realmente fazer para mudar isso? Então, o que realmente me incomoda? Quando isso me incomoda? Por que isso me incomoda? E como eu posso mudar isso? A gente trazer a propriedade da ação para as nossas mãos é muito importante para que a gente se sinta, haja e viva como seres autônomos, seres capazes de viver nesse mundo de forma plena, independente, de forma completa. A chamada para a ação, a chamada para a minha ação, como eu posso de fato mudar isso? É uma forma de você se comprometer consigo mesma. A partir do momento em que você analisou o que te incomoda, quando isso te incomoda, o porquê que isso te incomoda, você vai poder descobrir com você se isso realmente é uma mudança necessária ou se isso é algo que você pode aprender a aceitar, a viver, a gostar, a se amar dessa forma. Isso não é simplesmente aceitar um problema por falta de energia de mudar ou por procrastinação. Não é nada disso. É uma aceitação no sentido de autorrespeito. Autoconhecimento que gera autorrespeito, que gera autoamor. É um amor pela minha jornada, é um respeito pela minha história. É um respeito por quem eu sou e pelo que me trouxe até aqui. Quando eu procuro entender o que realmente no meu corpo me incomoda e por que isso me incomoda, eu estou tentando descobrir quais são camadas que eu posso retirar, que são camadas de projeção externa, são camadas ou da projeção dos outros em mim, ou da minha tentativa de expressar aquilo que eu não sou, que eu não tenho, que eu não faz parte de mim. Para uma necessidade de aceitação exterior. Então é recolher o olhar que está para fora e colocar ele para dentro. E tentar entender essa questão de uma perspectiva interna, de uma perspectiva de dentro para fora, de uma perspectiva em alinhamento com a sua verdade, com a sua voz interior, com aquilo que realmente faz sentido para você, com aquilo que realmente é importante para você. Então, quando eu analiso o que me incomoda e por que exatamente essas coisas me incomodam, eu posso chegar a conclusões de coisas que não são realmente um problema para mim, mas são, a princípio, um problema para os outros que eu projeto em mim. Ou um problema que eu imagino que são para os outros e projeto em mim. Então a gente pode escolher, a partir dessa análise, a gente pode escolher as coisas que a gente ativamente quer mudar e as coisas que a gente ativamente quer trabalhar na aceitação.
ativamente quer trabalhar na melhor relação com isso. E aí vem a quarta pergunta. Quando você descobre as coisas que você realmente quer mudar, porque são realmente importantes para você, em uma perspectiva de dentro para fora, então você se pergunta como eu posso realizar essa transformação. Como? De forma prática, neste momento presente, no aqui e agora, eu posso começar a dar o primeiro passo para essa transformação. A gente trazer isso para o mundo, o nosso mundo, para o nosso dia a dia, para as nossas possibilidades reais e não planos mirabolantes de um futuro perfeito. Então, como é que aqui e agora eu posso realizar o primeiro passo, um dos passos da minha transformação desejada? E pegar essa transformação final que você gostaria e quebrar ela em pequenos passos. Então, eu quero perder 15 quilos. Ninguém perde 15 quilos sem ter perdido um primeiro. Ninguém perde 1 quilo sem ter perdido 500 gramas primeiro. Então, tudo tem pequenos passos, tudo tem pequenas metas para chegar a grandes realizações. Quando você quebra a sua grande transformação, o seu grande objetivo em pequenas metas, a cada vez que você atinge uma dessas metas, a cada vez que você realiza um desses objetivos, você se alimenta da alegria e da conquista que te dá motivação para continuar no caminho. Então você não foca na grande a mudança, já que você está focada nos passos que podem te levar até lá. Aí cada passo é uma conquista e cada conquista é uma energia extra para sua motivação. A gente controla o momento aqui e agora, tendo um objetivo, tendo uma meta final, mas a gente controla o momento aqui e agora. A gente não tem como controlar o resultado final, a gente só tem como controlar a ação que a gente toma a cada dia, a cada minuto, a cada segundo. A minha ação de aqui e agora. E se por acaso, mesmo quebrando esse grande objetivo em pequenas metas, ainda assim for difícil para você atingir, ainda assim for difícil para você manter o foco e chegar onde você gostaria de chegar, é porque talvez esse seu objetivo final não esteja em alinhamento com a sua verdade interior, não esteja em alinhamento com aquilo que realmente é importante para você. E aí você volta para a primeira pergunta e começa o exercício de novo. Então isso é uma das formas da gente abordar a ideia das transformações de ano novo. Para a gente conseguir fazer esse exercício, é sempre uma coisa legal a gente exercitar o músculo da nossa intuição. O músculo da nossa intuição é como qualquer outro músculo. Ele precisa de exercício, precisa de trabalho, precisa de cuidado, ele precisa ser desenvolvido. Isso a gente faz com exercícios. Esses exercícios podem ser de diversas formas. Os que eu proponho para você, os que eu trago sempre nos meus vídeos, os que eu falo a respeito, são aqueles que eu uso, aqueles que eu prefiro, aqueles que eu gosto mais, que tem mais a ver comigo. Mas você também pode encontrar de outras formas de fazer e outros exercícios de trabalhar a sua intuição, o músculo da sua intuição. E eu uso o tarô como uma ferramenta, a meditação também é uma ferramenta que eu uso, que eu gosto muito. Eu faço exercícios de me escutar. E a nossa voz interior, ela muitas vezes ela fala através do nosso corpo. Ela fala através das nossas sensações. Que é quando a gente cala um pouco a nossa mente e a gente deixa o corpo da gente falar. Então, como eu me sinto em relação a uma coisa, como é que o meu corpo reage a isso? Sabe? Quando eu penso nisso, quando eu vivo isso, quando eu experiencio isso, quando eu ouço sobre isso, quando eu falo sobre isso, como é que o meu corpo reage? Isso é uma forma da gente se escutar. E eu uso o tarô como uma provocação a mim mesma, como um espelho para enxergar coisas que às vezes não estão claras para mim, ou que às vezes eu não sei como atingi-las, e eu utilizo o tarô intuitivo como uma forma de exercício de escutar a minha intuição, de escutar a minha voz interior. Então, se você quiser saber um pouco mais como é que a gente pode usar o tarô para exercitar esse músculo da nossa intuição, para entrar em contato com a nossa voz interior, para entender um pouco mais quem nós somos, a explorar essa nossa sabedoria interior, fica de olho nos meus vídeos no canal Mulheres Incríveis no YouTube, no meu perfil no Instagram e no Facebook, o Ira Iracema. Toda semana eu estou fazendo vídeos onde eu converso sobre isso, sobre intuição, sobre desenvolvimento da autonomia, sobre busca da nossa identidade, sobre como a gente se descobre e como a gente aprende a se conhecer e a partir dessa perspectiva de conhecimento
a gente consegue se amar, a gente consegue criar uma relação de amor com a gente mesma. Eu espero que você tenha um começo de ano maravilhoso. Foi um prazer falar com você mais uma vez. Até o próximo